O Bitcoin finalmente reverteu a sua tendência de baixa e agora voltou com uma alta de preços bastante expressiva. Isso tem feito com que muitos investidores ficassem aí de fato eufóricos, o que até faz sentido, né? Foi uma alta bem interessante aí nos últimos dias, mas mesmo assim com esse tipo de alta vai ter gente que vai perder dinheiro na alta. Sim, perder dinheiro enquanto o Bitcoin sobe de preço. Isso acontece porque muitos investidores médios, investidores comuns cometem aí os mesmos erros, alavancam demais, entram tarde, não realizam lucro no momento certo e acabam fazendo com que mesmo no momento de alta, muitos acabem perdendo dinheiro. É por isso que nesse vídeo nós vamos analisar aqui 5 fatores que você deve prestar atenção antes de apostar com tudo na alta do Bitcoin. Nós iremos analisar aqui diversos fatores desde sazonalidade, alavancagem nos instrumentos futuros, a estrutura de liquidez macro e principalmente como identificar esses períodos de grande euforia que pode fazer com que você perca um dinheiro nas altas de preço do Bitcoin. E o primeiro fator a ser levado em consideração é de fato a sazonalidade. Eu não vou me estender muito aqui na parte de sazonalidade, porque caso você já tenha visto aí os últimos 2 a 3 vídeos aqui no meu canal, vai saber que a gente esteve abordando esse fator de sazonalidade com muita intensidade, justamente porque isso traz uma série de informações sobre o momento de preço do Bitcoin em relação ao momento de preço do mercado financeiro como um todo. A sazonalidade é o primeiro ponto que você deve entender para se fundamentar, né, para se balizar aonde é que você está no período do ano e que tipo de forças externas, que tipo de forças exógenas ao Bitcoin podem interferir na sua precificação. Inclusive, nós tivemos aqui o segundo melhor setembro da história do Bitcoin. Essa barra de verde aqui que eu estou mostrando para vocês é o setembro de 2025 e só ficou abaixo do setembro de 2024 com a alta aí de 7,3%. Mas, historicamente, nós estávamos vendo um setembro, né? Ou seja, o mês de setembro era historicamente bem negativo para o Bitcoin. Eu já até cheguei a mostrar aqui outras vezes para vocês esse gráfico de sazonalidade que mostrava justamente que agosto e setembro eram aqui os períodos menos favoráveis à ação de preço do Bitcoin, com tanto a média quanto a mediana negociando aí de forma bem fraca e até muitas vezes em queda. Entretanto, nós tivemos algo diferente nesse setembro, não é? Nós fizemos um setembro bem bom para o Bitcoin, não foi algo tão extenso, não foi uma alta de preços considerável, até mesmo porque para esse período de sazonalidade, esse momento de agosto a setembro tem uma tendência a ter um aumento na volatilidade implícita, principalmente no mercado financeiro tradicional. Isso reduz um pouco a alocação e aqui tem vários fatores relacionados até aqui ao período do ano onde isso acontece, né? Que é um período onde o hemisfério norte tem a tendência a estar de férias. Isso reduz bastante volatilidade e também volume de negociações. Entretanto, quando nós analisamos a sazonalidade do ano inteiro, nós já sabemos que aqui em outubro, que é agora o mês que nós estamos atualmente, e novembro tem aqui a tendência a ser 2 meses bastante positivos para o Bitcoin. Então, a primeira coisa ao analisarmos a sazonalidade é que, de fato, nós temos historicamente um período positivo entre outubro e novembro. Entretanto, dezembro já costuma ser lá o período onde há uma possível correção, pelo menos na mediana, já é uma mediana negativa. Isso significa que os retornos históricos ajustados aqui à quantidade de meses que ocorreu, né, teve aqui basicamente um retorno negativo em dezembro. Então existe uma janela de probabilidade de alta entre outubro e novembro, mas ela não deve ser lida cegamente. Foi isso que eu coloquei aqui, né? Você não deve ler cegamente essa sazonalidade histórica, porque como vocês podem ter visto aqui em setembro, nós tivemos um histórico de ser um mês negativo, só que já há 3 anos que nós temos um setembro positivo. Da mesma forma que nós temos um histórico de outubro e novembro positivo, não necessariamente significa que esse outubro e novembro vai ser positivo também. Então, muito cuidado ao analisar fatores de sazonalidade. Jogue sempre com a probabilidade ao seu favor. Então, a probabilidade favorece o movimento de alta nos próximos 2 meses, né? Nesse caso, nesse mês atual e no próximo mês, mas não deve ser lida cegamente. Você precisa confluir com outros fatores. Que outros fatores são esses? A gente vai abordar agora. E o primeiro fator externo, além da sazonalidade, é de fato liquidez, né? E eu estou sempre batendo aqui no martelo, falando sobre liquidez, explicando liquidez, porque de fato liquidez é algo que configura a estrutura de ciclo do Bitcoin. Inclusive, se você ainda não viu o meu vídeo onde eu explico, faço uma aula sobre como é que a formatação de ciclos no Bitcoin acontece, eu vou deixar um card aqui em cima e depois também no final do vídeo eu vou mostrar aquele vídeo onde eu explico qual é a minha perspectiva sobre o ciclo de 2026, se ele pode
pode ser estendido ou não com base nesses fatores de liquidez. Mas quando nós abordamos justamente liquidez, agora nós estamos em setembro, né? Nós fechamos o mês com 168 cortes de juros ao redor do planeta. Isso significa que, na média, né, no agregado de todos os bancos centrais do planeta, nós estamos dentro de um período de afrouxamento monetário. A queda nas taxas de juros nos bancos centrais, aí, nos principais bancos centrais do planeta, favorece bastante uma estrutura de maior liquidez, porque quanto menor é a taxa de juros, menor é o custo de aquisição de capital e também favorece a maior criação de crédito. Essa maior criação de crédito, em última instância, tende a aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, porque os bancos comerciais também imprimem dinheiro por meio de crédito. Isso daqui favorece a estrutura de liquidez como um todo. Esse setembro que tivemos agora, não é, de 2025, com 168 cortes de juros, foi o melhor período desde junho de 2020, quando nós tivemos 196 cortes, e outubro de 2009, quando nós tivemos 249 cortes. Então vocês podem ver que tanto nesses últimos dois períodos, foram períodos onde a entrada de liquidez favoreceu no curto prazo, né? Ou seja, favorecer uma liquidez imediata, entrando principalmente em ativos de risco. E a última coisa que favorece aqui a estrutura de liquidez é justamente esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Esse daqui é o índice de incerteza em políticas econômicas lá nos Estados Unidos, e vocês podem notar que todas as vezes que nós temos um período de incerteza no mercado norte-americano, nós temos um período mais difícil para ativos de risco, nós temos um período ali mais complicado para a negociação de ativos de risco. Isso tem um sentido, né? Isso é algo bem óbvio, para ser sincero, porque no final das contas, quanto maior é o nível de incerteza econômica, se os investidores não têm uma certeza muito bem sobre como é que a economia vai se desenrolar e como é que os decision makers, né, o Banco Central, como é que o governo, como é que o Tesouro vai atuar nas suas políticas monetárias e políticas econômicas, fica muito mais difícil de ele projetar o seu investimento no futuro, e isso reduz o interesse por investimento. Então, geralmente, quando nós temos um período de mais incerteza, o preço dos ativos tendem a ficar mais difícil de serem negociados, né? Ou, em geral, tendem a cair também. Nesse momento, nós tivemos uma queda nos índices de incerteza, né, após essa alta que nós tivemos no início do ano, que foi basicamente uma alta derivada lá das tarifas do Trump, né, desse período de tarifaço e guerra comercial que atingiu ali várias economias do planeta com as ordens executivas do Donald Trump. Após esse período inicial de aumento de incerteza, nós agora registramos uma queda nos níveis de incerteza, e essas quedas nos níveis de incerteza já estão refletindo principalmente em termos de ativos de risco. Então, o segundo ponto em relação à liquidez é que você deve entender o ciclo de liquidez, se ele está favorável, e nesse momento, sim, está favorável, e também você deve entender os níveis de incertezas econômicas, justamente para entender se essa liquidez vai atingir ativos de risco, porque muitas vezes não adianta ter somente um crescimento de liquidez se você tem um alto nível de incerteza, e esse alto nível de incerteza acaba evitando que essa liquidez atinja ativos de risco. E aqui eu estou, obviamente, colocando Bitcoin, ativos digitais, ações, tudo dentro desse mesmo bolo que tem a tendência a capturar essa liquidez. Mas quando você está negociando o Bitcoin, principalmente no curto a médio prazo, existem vários outros fatores que você deve prestar atenção, que não são somente fatores externos. E aqui eu falei de fatores externos relacionados principalmente àquilo que é a sazonalidade do mercado financeiro tradicional e o fluxo de liquidez e incerteza que vem externo. Ou seja, nós estamos olhando algo exógeno, algo externo ao mercado do Bitcoin. Mas se você está negociando no curto prazo e está dentro desses períodos de alta, precisa ter bastante atenção nos fluxos do mercado futuro, porque o mercado futuro é um mercado que é, por natureza, né, por padrão, um mercado de curto a médio prazo. Então, nesse momento, principalmente no momento onde nós temos uma grande dominância do mercado futuro nos volumes totais de negociação do Bitcoin e das moedas e das criptomoedas no geral, você precisa prestar atenção em fatores relacionados ao mercado futuro. E é quando você analisa esses fatores do mercado futuro que você encontra a armadilha da alavancagem, né? Muitas vezes, períodos de alta alavancagem favorecem correções de preço, justamente porque a alavancagem no mercado futuro ela tem a tendência a trazer maior volatilidade pela quantidade de posições em aberto lá. Aqui eu estou mostrando o gráfico justamente aí das últimas 24 a 48 horas, aí dependendo mais ou menos de quando você vai estar assistindo esse vídeo. E como vocês podem notar aqui, essa alta no preço do Bitcoin que eu tenho sinalizado aqui no gráfico, ela veio junto de uma alta também em dois outros indicadores.
O primeiro indicador é aquilo que nós enxergamos como a quantidade de posições em aberto, que em inglês é chamado de Open Interest, e aqui eu estou agregando todo o Open Interest de todos os order books disponíveis lá na Coinanch, e aqui nós também temos as taxas de financiamento ajustadas aqui ao Open Interest. Então, primeiro, taxas de financiamento são relacionadas àquilo que é pago tanto pelos traders de contratos de compra quanto por traders de contratos de venda para fazerem a manutenção desse contrato, ou seja, para ele continuar aberto nos mercados futuros perpétuos, que no caso é do que eu estou falando aqui. Não existe um período de finalização desse contrato, ele não vai maturar em determinado momento, ele fica aberto eternamente desde que o trader pague ali a taxa de financiamento ou receba a taxa de financiamento, porque um dos lados vai estar pagando para o outro lado, e esse mecanismo também ajuda a que o preço do contrato futuro fique similar ao preço do mercado spot. Então, quando você tem um cenário de alta alavancagem, que a quantidade de posições em aberto está crescendo, que é isso aqui que eu estou mostrando nessa parte aqui de baixo, e você tem basicamente uma quantidade de funding rate crescendo, ou seja, a taxa de financiamento está ficando mais alta, isso significa uma predominância de posições compradas. Então, para resumir, caso você não tenha entendido muito bem essa parte dos contratos futuros, é basicamente o seguinte: quando nós temos uma quantidade de contratos em aberto aumentando, isso significa que temos mais contratos no mercado futuro, e isso significa maior alavancagem. Agora, maior alavancagem para que direção? É alavancagem de compra, alavancagem de venda? Como é que a gente faz para ver isso? Nós fazemos basicamente uma análise do Open Interest em relação ao funding rate, ou seja, as taxas de financiamento. Se as taxas de financiamento estão muito altas, isso significa uma predominância das posições compradas. E é justamente isso que nós temos agora. Nós estamos vendo uma predominância de posições compradas com um aumento na quantidade total de posições. Isso significa que nós estamos entrando num período onde a alavancagem compradora está crescendo bastante. E por que isso é perigoso? Isso é perigoso porque começa a surgir zonas de liquidação abaixo do preço atual que favorecem essa busca de liquidez. E isso daqui que eu estou mostrando é justamente essas zonas de liquidez lá no mercado futuro, né? Aqui eu estava com o preço ainda em 119.458 nesse meu print, talvez o preço já esteja em 120 mil e alguma coisa, um pouquinho acima disso, mas as zonas de liquidez ainda permanecem mais ou menos a mesma. Você pode ver justamente as zonas de liquidação, ou seja, se um contrato abre uma posição comprada, isso significa que a liquidação dele está abaixo do preço atual. Caso o preço caia, ou seja, vá contra a posição dele, ele é liquidado em algum determinado momento. E isso começa a trazer uma série de zonas de liquidação abaixo do preço atual que basicamente fornecem uma liquidez. E quando a gente dá um zoom out aqui no gráfico, olha só que curioso. Olha basicamente a quantidade de posições liquidadas abaixo, né, que podem ser liquidadas abaixo em relação à quantidade de posições que podem ser liquidadas acima. Nós temos um volume de liquidez muito mais predominante na ponta que está comprada, que é basicamente a liquidez das liquidações das ordens compradas que ficam abaixo do preço atual. Isso traz uma estrutura de mercado que favorece essas correções de curto prazo. Então, o terceiro ponto que você deve analisar no mercado futuro é se essa dinâmica está neutralizada ou se ela está predominante numa ponta. Se existe muita gente otimista, então existe uma probabilidade muito alta do mercado corrigir e liquidar esses otimistas. A mesma coisa acontece no inverso. Existe muita gente pessimista, o mercado tem a tendência de liquidar essas posições de venda e o preço subir. Nesse momento nós temos o primeiro cenário predominante. E aí você me pergunta, tá, mas como é que essas liquidações começam a ocorrer? Essas liquidações geralmente começam a ocorrer quando nós temos um cenário de realização de lucros, né? Então, basicamente, quando nós temos uma quantidade de pessoas, né, de investidores, que já acumularam um alto nível de lucro nas suas posições, a realização de lucros, né? Ou seja, quando esses investidores começam a vender Bitcoin, traz um potencial muito grande de correções. E é justamente essa correção que começa pequenininha, ela vai sendo amplificada, né? Vai sendo estendida justamente pelaquela quantidade de liquidações lá no mercado futuro. E como vocês podem ver, atualmente nós tivemos aí basicamente o quinto maior pico de realização de lucros de 2025, né? O primeiro foi aqui em julho, depois nós tivemos um no início do ano, depois mais outro no final de julho, depois outro aqui no início de setembro, e aqui nós estamos basicamente no
no quinto maior volume de realização de lucros on-chain no Bitcoin. Então esse tipo de realização de lucro ele pode favorecer essas correções rápidas de curto prazo e você precisa prestar atenção na volatilidade bidirecional, né? Quando o preço vai para baixo, vai para cima, depois vai para baixo de novo e acaba ficando na mesma faixa, mas mesmo assim liquida todo mundo que está dentro dessa região de alta alavancagem. Esse tipo de volatilidade bidirecional é aquilo que a gente fala bastante lá no Blocktrends Pro e é algo que nós fazemos principalmente para rastrear basicamente quando tem esses altos níveis de euforia, porque quando tem esses altos níveis de euforia é bem provável que as correções sejam mais intensas, mais fortes e mais rápidas, liquidando boa parte dessas posições compradas. Nós rastreamos justamente lá no Blocktrends Pro e fazemos uma análise de níveis de euforia para encontrar essas zonas que acabam trazendo correções muito rápidas. Mas eu vou te mostrar agora uma forma de você analisar superficialmente, não vai ser tão precisa quanto aquilo que a gente faz lá para os nossos membros. Caso você queira se tornar membro, eu vou deixar no primeiro link da descrição, mas existe uma forma de você fazer superficialmente esse tipo de análise. E essa forma é através aqui do, por exemplo, um indicador bastante utilizado no mercado, que é o índice de medo e ganância, né? Todas as vezes que nós temos cenários de medo, o Bitcoin tem a tendência a marcar um fundo de preço, né? E aqui você consegue ver com muita precisão essas zonas aqui de grande medo, né, que é uma quantidade de muitas pessoas falando negativamente sobre o Bitcoin, acaba sendo períodos de fundo no Bitcoin. E nós tivemos agora também, né, nessa última puxada de baixa que nós tivemos no mês passado, basicamente nós tivemos um alto nível de medo aqui e agora o preço do Bitcoin já fez essa pernada de alta, mas ela ainda não está, né, o preço do Bitcoin ainda não estabeleceu níveis de euforia extremos. Então você pode ver que essas são as faixas de euforia extrema, né? Quando o indicador fica aqui no azul, indicando uma alta quantidade de pessoas falando positivamente sobre o Bitcoin. Não tivemos esse tipo de cenário, né? Isso aqui acaba favorecendo também aqueles momentos de uma grande quantidade de pessoas vendendo ou comprando Bitcoin, e aqui você pode fazer através da análise on-chain, né? Então quando nós temos uma predominância de posições de venda, provavelmente você vai ter a estrutura de euforia em queda, ou seja, vai ter mais medo do que ganância, né? Vai ter menos euforia, isso condiz com correções de preço e aí você rastreia justamente os dois em paralelo. Se tem muita gente vendendo, e aqui nesse gráfico eu estou mostrando justamente para vocês as vendas, né? O padrão de acumulação por diferentes cohorts, né? Se é um Bitcoin, 10 a 100 Bitcoins, mais de 1.000 Bitcoins, etc. E aqui você consegue identificar, no momento que está todo mundo vendendo Bitcoin e os níveis de euforia estão caindo, isso significa que no momento que entrar os níveis de pânico, provavelmente você vai estar numa boa zona compradora. E agora nós estamos em algo misto, né? Então nós temos algumas carteiras de grande porte vendendo, mas nós temos algumas carteiras de médio porte comprando. Então isso favorece um pouco essa estrutura de alta, mas novamente, como ainda não é uma consolidação de compra em todas as carteiras, ainda pode acontecer esses momentos de volatilidade bidirecional e o preço pode vir assim a corrigir no curto prazo. Então muito cuidado com os altos níveis de alavancagem, entendam que no geral a gente ainda está dentro de uma tendência positiva para os próximos meses, mas que vão ter aí algumas correções de curtíssimo prazo que vai pegar muita gente desprevenida, principalmente aqueles que estão com alta alavancagem. Se você quiser conhecer o nosso material lá no Blocktrends Pro para identificar exatamente essas zonas onde o preço do Bitcoin pode vir a corrigir e onde você pode fazer uma reentrada apostando aqui na alta, eu recomendo conhecer lá o nosso material. Eu vou deixar no primeiro link da descrição. E caso você não seja inscrito aqui do meu canal, saiba que esse é o tipo de material que eu faço aqui. Não é nada superficial, não é nada simples. Eu sei disso, muita gente vai consumir isso aqui tudo e vai entender apenas uma parte. Mas eu tenho certeza que com o tempo, se você continuar assistindo os meus vídeos, assistindo tudo que eu tenho feito aqui no meu canal, eu tenho certeza que você vai se tornar aí um investidor muito melhor, vai se tornar um acumulador de Bitcoin muito melhor do que você era anteriormente, porque todos esses materiais vão te ensinando formas diferentes de analisar o mercado, formas distintas de compreender a estrutura do nosso mercado atual. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like caso você tenha gostado desse material e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau!